Bem, minha gente, vamos iniciar a segunda parte da nossa aula resolvendo os exercícios, tá certo? O exercício número 1 é uma questão teórica sobre gases, né? Segundo a teoria cinética, um gás é constituído por moléculas que se movimentam desordenadamente no espaço do reservatório onde o gás está armazenado. As colisões das moléculas entre si com as paredes do reservatório são perfeitamente elásticas. Isso quer dizer, se ela bater, ela atingir a parede com uma velocidade de 100 metros por segundo, ela volta com velocidade de 100 metros por segundo. Perfeitamente elástica. Entre duas colisões sucessivas, as moléculas descrevem um movimento retilíneo uniforme. A energia cinética de translação da molécula é diretamente proporcional à temperatura do gás. Com base nessas informações, considere as afirmativas seguintes. Vejamos as afirmativas. A primeira afirmativa, vamos ver. As moléculas se deslocam todas em trajetórias paralelas entre si. Claro que não está certo, o movimento é caótico, elas se movimentam em todas as direções, mudam de sentido constantemente por conta das colisões. Não, o movimento não é em trajetórias paralelas, de jeito nenhum. Isso aí está errado, você sabe que é um movimento caótico, é uma molécula para cima, outra para baixo, uma para a esquerda, outra para a direita, totalmente desordenado. Então, a primeira afirmativa já está falsa, não é? A primeira já está falsa, botamos o F ali. Não é um movimento desordenado. Segundo, ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética das moléculas é conservada. É conservada quer dizer, fica constante. Conservada quer dizer isso, se conserva com o mesmo valor, permanece constante. Bom, isso aí, você lembra que no enunciado anteriormente, tá? Eu vou voltar para você dar uma olhada aqui, olha. Você veja aqui que ele diz aí, olha, nessa parte aqui, as colisões das moléculas entre si com as paredes do reservatório são perfeitamente elásticas. Quer dizer, né? Quer dizer, quando estamos analisando a segunda, ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética das moléculas é conservada, fica constante. É verdade. Porque se a colisão é perfeitamente elástica, se a molécula chegar com 10 metros por segundo, volta com 10 metros por segundo, a velocidade é a mesma. Então a energia cinética também é a mesma, porque a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Não é? Energia cinética é massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. Se a velocidade é a mesma, a energia cinética é a mesma. Então a energia cinética se mantém conservada, ou seja, se mantém constante. Porque o choque é perfeitamente elástico. Então, a segunda está verdadeira. Né? A molécula bate na parede com 10, volta com 10. Então, a velocidade é a mesma. Se a velocidade é a mesma, a energia cinética também é a mesma. Se conservou. E a afirmativa 3. A velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura do gás aumentar. Sim, isso é verdade. Isso é verdade porque... você está vendo uma formulazinha ali lá em cima, que é a energia interna, que também é energia cinética, aquela mesma fórmula ali, ó, U igual a 3 meios de nRT. Isso aí é a fórmula de energia interna, que é igual à energia cinética, tanto faz, vale para a energia interna, vale para a energia cinética. Se você aumentar a temperatura, então aumenta a energia interna. Ó, se aumentar o T, aumenta o U, a fórmula lá em cima, né, ao lado da palavra resolução. Se aumentar o T, aumenta o U. Então, está confirmando a terceira, porque diz o seguinte: quando a temperatura aumenta a velocidade. Sim, a temperatura aumenta a energia interna, ou seja, aumenta a energia cinética. Então a velocidade aumentou. Não é? A temperatura faz as velocidades aumentarem. Então a energia cinética do gás aumenta, verdadeira. Então 2 e 3 são verdadeiras, tá certo? Para responder a questão, é só marcar a letra E. Ok? Uma questão teórica sobre gases ideais. Muito bem, vamos à questão número 2. Ele diz aí que uma certa quantidade de gás é aquecida de 2 modos. E devido a isso, sua temperatura aumenta na mesma quantidade.
a partir da mesma temperatura inicial. Ou seja, você aqueceu o gás de duas maneiras diferentes, mas a temperatura, digamos, variou de 10 até 20. A variação foi a mesma, ele está dizendo aí. A temperatura aumenta com a mesma quantidade, olha aí, a partir da mesma inicial. Então, você aqueceu de duas vezes, mas de duas maneiras diferentes, mas nos dois aquecimentos a variação de temperatura foi exatamente a mesma. Digamos, por exemplo, o gás estava em 10 graus e passou para 50 graus. Pronto, é a mesma variação nos dois processos. O primeiro aquecimento, né, foram dois aquecimentos. O primeiro aquecimento foi a volume constante, chama-se aquecimento isométrico. E o segundo aquecimento, a outra maneira de aquecer, foi a pressão constante, ou seja, isobárico. O primeiro aquecimento foi isométrico ou isovolumétrico, a volume constante. E o segundo aquecimento, isobárico, a pressão constante. Agora vamos tentar responder a questão. Ora, quando a transformação é isovolumétrica, tá? Isovolumétrica, a variação de volume é constante. Desculpa, não. Quando o que é constante não é a variação de volume, é o volume. Quando é isométrica, o volume é constante. Tá certo? Então, sendo constante o volume, quando você aplicar a primeira lei da termodinâmica, o calor a volume constante, né? Porque é isométrico. Se o volume permanece constante, então não vai ter trabalho, porque não tem ΔV. Se o volume permanece constante, não tem variação. Se ele permanece constante, não tem variação. Isso quer dizer que o trabalho anula. Tá certo? O trabalho anula. Então vamos analisar. A partir disso aí, se permanecer constante o volume, não vai ter trabalho, porque o ΔV é zero. ΔV é zero. Não vai ter trabalho. Então vamos analisar. Nos dois casos, forneceu-se a mesma quantidade de calor. Vamos ver o outro caso. O outro caso, a pressão permaneceu constante. Aqui à direita. No primeiro caso, o volume ficou constante. Então não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Logo, o calor a volume constante é igual a ΔU. Analisando à esquerda. O volume não variou. Então ΔV é zero. Não tem trabalho, o calor é igual a ΔU. Agora, no segundo caso, à direita, isobárica, a pressão é constante. Isobárica, a pressão é constante. Então, vai ter trabalho, tá certo? Que o trabalho é P∆V, está aqui à esquerda, vai ter trabalho, o trabalho é P∆V, não tem problema. Tá certo? E também vai ter energia interna. Então, analisando aí, eu vejo que o primeiro calor, quando o gás evolui a volume constante, é só igual a ΔU. O segundo calor, quando ele evolui a uma pressão constante, o calor é igual ao trabalho mais ΔU, é maior que o anterior. O anterior, a volume constante, o calor é igual a ΔU. O da direita, a pressão constante, é ΔU mais o trabalho, portanto o segundo calor é maior. O calor que o gás recebe na transformação isobárica é maior do que o calor anterior na transformação isométrica ou isovolumétrica. Não são iguais, porque no primeiro caso o trabalho desaparece, todo o calor vira energia interna, no segundo caso o trabalho não desaparece, portanto a letra A está errada, nos dois casos forneceu-se a mesma quantidade de calor. Não, a pressão constante, a quantidade de calor foi maior, tá certo? Foi maior. Letra B, no segundo aquecimento não houve realização de trabalho. Eu estou olhando lá em cima à direita, tem. No segundo aquecimento o trabalho não é nulo não, o trabalho é nulo no primeiro, porque o volume ficou constante. No primeiro aquecimento é que o trabalho foi nulo, no segundo não, no segundo tem trabalho sim. Então, no segundo aquecimento não houve realização de trabalho. Houve, não houve no primeiro, ele está cortado ali, um X vermelho. Então, a falsa letra B. Agora vamos para a letra C. No segundo aquecimento,
todo o calor fornecido ao gás foi transformado em energia interna, no segundo aquecimento, esse da direita, o isobárico. Não, todo o calor não, todo o calor fornecido, uma parte virou trabalho e outra parte é energia interna, aqui à direita, né? O segundo aquecimento. O calor que foi fornecido, uma parte virou trabalho e a outra é energia interna. Agora o da esquerda, aí sim, todo o calor virou energia interna. Então a letra C também está errada, né? No segundo aquecimento, todo o calor não se transformou em energia interna não, uma parte se transformou também em trabalho. Finalmente a letra D. Tá? O aumento de energia interna do gás foi o mesmo nos dois casos. Ora, isso é verdade, porque a energia interna está lá em cima, no cantinho ali do vídeo, ó, 3 meios de NRT, olha a energia interna, tá certo? Se a variação de temperatura foi a mesma, ele está dizendo aqui, né, na letra D, que o aumento da energia interna foi o mesmo. Sim, porque a variação de temperatura foi a mesma. Quando nós começamos, nós dissemos que o gás saiu de 10 graus, tá, Celsius para 50 graus Celsius. A variação é a mesma nos dois processos. Então, se o T é o mesmo dos dois processos, então a energia interna também é a mesma nos dois processos. Isso naquela fórmula 3 meios de nRT. Se a variação de temperatura é constante, então U também é constante. A letra D responde à questão, tá certo? Que nós acabamos de comentar. Vamos para a questão número 3. Um gás perfeito e monatômico se expande isotermicamente. Isotermicamente quer dizer que a temperatura permanece constante. Isobaricamente é a pressão que fica constante. Isotermicamente é a temperatura. Isotermicamente, temperatura constante. De A para B, que tem um gráfico aí mostrando, né? Ele evolui de A para B, aumenta o volume, né? Expansão isotérmica. Tá vendo o gráfico aí? Pressão-volume. Ele foi de A para B. Ele se expandiu, o volume aumentou isotermicamente, ou seja, a temperatura permaneceu constante. Muito bem. Aí vamos analisar a letra A. O gás não realizou trabalho. Realizou sim, teve expansão, o volume variou. O trabalho é P delta V, a gente viu na outra questão. O trabalho é P delta V. Aqui houve uma variação de volume, tem delta V, então tem trabalho sim. Tem trabalho porque o volume aumentou. E o trabalho é P delta V. Não está aqui na fórmula, mas eu estou lembrando, tá certo? Então essa aí já está falsa. Houve realização do trabalho porque houve expansão, quer dizer, o êmbolo subiu, o gás expandiu-se. Bom, na letra B, não há entrada nem saída de calor. Sim, tem que sim entrada de calor, tá certo? Só não entrava nem saía calor se a transformação fosse adiabática, que a gente vai falar depois. Se fosse uma transformação adiabática, não entrava nem saía o calor. Mas ela não foi adiabática, ela foi isotérmica. Então, não é verdade. Não é verdade, né? Na transformação isotérmica, o gás pode ganhar calor ou perder calor, tá certo? Então, não há entrada nem saída de calor. Falso. Houve entrada de calor sim, que provocou uma expansão. O volume aumentou. Na letra C, a primeira lei da termodinâmica não se aplica a um processo isotérmico. Nada a ver. A primeira lei da termodinâmica aplica em processo isotérmico, adiabático, tá certo? Não tem problema. Isobárico, não tem problema. Muito bem. Então, a letra C está errada também. A lei dos gases perfeitos não é válida durante um processo isotérmico. É sim. Qualquer processo, isotérmico, isobárico, isovolumétrico, qualquer processo, ela pode ser aplicada. Na letra E, não há variação de energia interna do gás. Bom, se a temperatura está constante, o T, da fórmula ali em cima, U é igual a 3 meios de nRT. O T não varia. Se o T não varia, então U também não varia, porque U depende de T. Tá? U é proporcional a T. Se o T não varia, U também não varia. E se U ficar constante, não tem variação. Né? Se U inicial vale 10 e U final vale 10, a variação é zero.
O T constante, porque é isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. Então o U fica constante. Ora, se o U é constante, não tem variação de U. Portanto, a letra E, tá? Pelo que a gente está vendo aí, ó. Pelo que a gente está vendo, a letra E resolve a questão. Como o T permanece constante, não varia, tá certo? Então o ΔU também, então o U também permanece constante, o ΔU é zero. O ΔU é zero. Resposta, letra E. Ok? Para a questão número 3. Em seguida, vejamos a de número 4. Um sistema termodinâmico cede, certo? Cede 200 joules de calor. Porque o calor pode ser dado em calorias, mas também pode ser dado em joules. Calor é energia. Energia, joules é energia, calorias é energia, entendeu? Então, no sistema termodinâmico, eu vou interpretar isso como um gás. Pronto, é um gás dentro do recipiente, tá bom? Ele cede, ele perde 200 joules de calor. Ele cede para o ambiente. O gás está esfriando. Está esfriando. E quando o gás perde calor, o calor é negativo. A gente, quando falou na primeira lei da termodinâmica, a gente rebateu isso. O gás está perdendo calor. Então o calor vai entrar com sinal menos. Quando ele está ganhando calor, recebendo, entra com sinal mais. Não é o nosso caso. No nosso caso, ele está perdendo sinal menos. Enquanto isso, o sistema realiza um trabalho de 300 joules. Vamos ver se é positivo ou negativo. Quando o gás realiza o trabalho, ele é positivo. Quando o gás recebe o trabalho, quer dizer, alguém empurra o êmbolo para baixo, você empurra o êmbolo para baixo, aí o trabalho é negativo. Então vamos ler com calma aqui. Sistema termodinâmico, o gás perde 200 joules. Então já vai ser negativo esse aí. Perde 200 joules de calor para o ambiente. Enquanto sobre ele se realiza, sobre o gás se realiza um trabalho. É você quem está empurrando o êmbolo para baixo. É você que está empurrando o êmbolo para baixo. Então, esse trabalho também é negativo, porque esse trabalho é resultado de uma compressão. E na compressão, o trabalho é negativo, né? O trabalho não foi feito pelo gás, foi sobre o gás, tem a palavra aí, sobre o sistema é o gás. Então, nessa questão, o calor foi, tá certo? O calor vai ser negativo, porque o gás perdeu o calor para o ambiente, vai ser negativo, e o trabalho também vai ser negativo, porque o gás não se expandiu, o gás foi comprimido, quer dizer, o trabalho foi feito sobre o gás, você empurrou o êmbolo. Aplicando a primeira lei, vamos na solução, certo? Na solução vamos aplicar a segunda lei. Está aí o gás no recipiente, está aí o gás, você empurrou, o trabalho foi feito contra o gás, você empurrou o êmbolo para baixo, você empurrou. Então o trabalho não foi feito pelo gás, foi feito pelo meio externo sobre o gás. Por isso que ele é negativo, 300 joules. E o calor? O gás não recebeu calor, ele perdeu calor para o meio ambiente, portanto também é negativo. Você veja que o gás perdeu calor e o êmbolo sofreu uma compressão, ou seja, sofreu uma compressão, o trabalho é negativo. Foi você que empurrou o êmbolo. Então, aplicando na primeira lei, o calor que o gás recebe ou perde é igual ao trabalho realizado mais a variação da energia interna, botando os valores negativos, como a gente tinha comentado, e tirando o valor da energia interna, dá uma energia interna de 100 joules, indicando a letra C como resposta. Você vai ter muito cuidado para analisar esses sinais, né? Quando o gás recebe calor, o calor é positivo, mas nesse caso aí ele cedeu, por isso que o calor é negativo. Quando o gás realiza trabalho, se expande, o volume aumenta. Aí é positivo. Mas aí o volume diminuiu, ele não se expandiu, né? Ele foi comprimido, ele sofreu compressão. Aí o trabalho é negativo. Ok? Finalmente a questão número 5. Você tem 0,4 gramas de água e ela vai se vaporizar isobaricamente, com pressão constante, né? Pressão de 1 atmosfera.
Então você vai vaporizar, vai fornecer calor. Vai fornecer calor para ela se vaporizar. Tá certo? Isobaricamente. Tá? Sabendo que nesse processo o volume ocupado pela água varia. O volume ocupado pela água de 1 litro. Tá certo? Ele variou de 1 litro. Foi a variação de volume. Variação de volume, 1 litro. Você não vai poder usar litro pelo seguinte, porque no sistema MKS a unidade de volume é metros cúbicos, não é litro, certo? Da mesma maneira que não vai poder usar gramas, porque no sistema MKS é quilogramas, vai ter que transformar gramas para quilogramas e vai ter que transformar litros para metros cúbicos. Eu digo a você que você vai ter que dividir a massa por 1000 e o litro também por 1000. Aí você vai passar para metros cúbicos, todos os dois. Né? 0,4 gramas dividido por 1000 vai passar para quilogramas. E 1 litro dividido por 1000 vai passar para metro cúbico. Aí, bom, então você vai vaporizar a água e nesse processo o volume vai variar de 1 litro. Pode-se afirmar que a variação de energia interna em quilojoules. Aí ele deu calor latente de vaporização aqui, né, em quilogramas, por isso que a gente vai passar a massa para quilogramas. Então vamos lá, vamos solucionar a questão. Olha, a água recebendo calor, vaporizando, não é? A primeira lei, o calor que o gás recebe é igual ao trabalho que ele realiza, mais a variação da energia interna, ok? Então vamos calcular cada elemento dessa equação. Primeiro calcular o trabalho. Como a pressão é constante, aí você pode calcular o trabalho P delta V, né? O trabalho é igual a P delta V. Então, você tem o valor de P que ele deu no enunciado, 1 atmosfera, 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Está lá no enunciado, que é o valor de 1 atmosfera. E o volume, que era 1 litro, mas tem que dividir por 1000 para transformar em metros cúbicos, nós comentamos. Então, P delta V, esse 1 aí era 1 litro, dividimos por 1000 para passar para metros cúbicos. Aí já calculamos, tá certo, o trabalho. Então, o trabalho dá 100 joules. Agora vamos calcular a quantidade de calor, tá certo, recebida, que vaporizou a água, né? A quantidade de calor. Então, a quantidade de calor de vaporização é ml. M é a massa, mas a massa estava em gramas, tem que dividir por 1000 também para transformar para quilogramas. Aí já está dividido, a massa que era 0,4 gramas, dividiu por 1000, ficou isso aí, certo? A massa. E o calor latente de vaporização foi dado, faz o produto aí e chega à conclusão que o calor que o gás recebeu foi de 920 joules. Substitui na equação lá em cima, a primeira, Q igual ao trabalho mais delta U. Então, substituindo na primeira fórmula, lá em cima. Então, o Q é 920, o trabalho 10, então a variação de energia interna é de 0,8, é 820 joules. Mas como ele quer em quilojoules, de novo, nós temos que dividir por 1000. Então, a resposta é 0,82 quilojoules, indicando a letra C como solução do problema. Muito obrigado, minha gente. Bom dia para vocês e tenho certeza, em breve nós estaremos de volta aqui, porque vai terminar essa pandemia.